paz do Senhor Jesus, EBB, na íntegra, Escola Bíblica Dominical. Estamos no último trimestre do ano, no quarto trimestre, e estamos estudando o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Lição de número 2, que tem por título Saulo de Tarso, o perseguidor. É a lição de 10 de outubro de 2021. O texto áureo dessa lição diz: E Saulo, inspirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos capítulo 9, versículo 1, versículo número 1. A verdade prática diz: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. O objetivo geral dessa lição é conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. A introdução diz: a história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Este tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso, ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e assim tornar-se um implacável perseguidor da Igreja de Cristo do primeiro século. É o que estudaremos nesta lição. Então, vamos estar falando, estudando, meditando sobre o período em que Saulo perseguiu de forma dura a Igreja de Cristo. O primeiro tópico tem por título Saulo de Tarso e o perseguidor implacável. São 3 subtópicos. O primeiro vai falar sobre Saulo, que se descreve um blasfemo, perseguidor e opressor. Ele vai reconhecer isso. Nós olharmos aqui, por exemplo, na carta, quando ele escreve a carta aos Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 13, ele vai fazer se colocar nessa situação. Ele vai mostrar o quanto ele perseguiu a igreja, e ele mostra que ele fazia aquilo achando que estava agradando a Deus, por ser extremamente zeloso com as tradições dos seus pais, que eram judeus. Esse primeiro subtópico vai dizer o seguinte: como um fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Sua postura arrogante o fazia ser truculento, usando grande violência contra as pessoas simples, homens e mulheres, sem qualquer compaixão. Ele acreditava piamente que com esse comportamento estava agradando a Deus. Apoiado pela casta sacerdotal que odiava o nome de Jesus, Saulo usava dos meios legais para atacar os cristãos. Por causa da sua truculência, os seguidores de Jesus tiveram que fugir para outras cidades. O perseguidor respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. Atos, capítulo 9, versículo 1.
E por isso não havia problemas em prender e arrastar presos para Jerusalém os que professavam o nome do Nazareno. Então, o que levava Paulo a agir dessa forma? Sendo que nós vamos destacar 2 pontos aqui que vai mostrar que ele era um fariseu fanático. Então, esse fato de ser extremamente zeloso levou ao fanatismo, ao extremismo. E esse extremismo, esse fanatismo, que fazia com que ele agisse imaginando que na mente dele, na visão dele, estava tudo normal, estava fazendo a coisa correta. Ele achava que ele estava verdadeiramente agradando a Deus com aquelas atitudes, com aquela truculência, com aquela violência, porque na visão dele, não só dele, mas como de muitos judeus, muitos que até hoje ainda não creem ainda no que Jesus era e é, o Messias que havia sido profetizado, no Antigo Testamento, os profetas falavam dele, todas aquelas profecias que apontavam para ele, mas eles não conseguiam entender a mensagem da cruz, principalmente. Esse texto nos traz algumas revelações aqui que dá para nós percebermos o porquê que Saulo agia, dessa forma tão turbulenta, essa perseguição implacável, contra os seguidores de Jesus. Que diz que ele era um fariseu fanático. Da mesma forma que mostra no capítulo 1 de Gálatas, no versículo 14, onde diz que ele era extremamente zeloso. Esse extremo, ser extremamente zeloso, isso chegou ao ponto de ele se tornar uma pessoa radical, do lado de ser uma pessoa radical, uma pessoa fanática. E isso fazia com que ele não conseguisse enxergar determinadas situações. Ele, não só ele, mas muitos dos judeus, eles tinham dificuldades. Depois nós vamos ver aqui no subtópico 3, nós podemos adiantar algumas coisas, que uma das coisas que fazia com que eles tivessem uma dificuldade muito grande era o fato de Jesus, qual eles anunciavam, ter sido morto na cruz, no madeiro. E eles olhavam não, que o Messias não poderia ter sido pendurado no madeiro, porque Deuteronômio, no capítulo 21, no verso 23, vai dizer que aquele que foi pendurado no madeiro é maldito. Então, eles não poderiam aceitar isso. Então, para eles, aquilo era não fazia sentido, aquela pregação. E ele, no seu fanatismo, então, ele achava que aquilo era heresia, que aquele grupo de pessoas, que aquela pregação não fazia nenhum sentido, e ele acabava perseguindo, achando que aquele grupo estava perturbando, indo contra a lei que ele tanto guardava. E, segundo alguns autores, como por exemplo tem Charles Ferguson, que escreveu o livro A Vida e os Tempos de Paulo, ele fala que
E Paulo, como fariseu mesmo, ele não acompanhando assim totalmente de perto, ele como fariseu, lógico, ele não seguia Jesus, ele pelo contrário, ele ficava alguns autores como Charles Ferguson, eles dizem que Paulo e muitos outros fariseus, eles ficavam muito incomodados com as pregações de Jesus, com as palavras de Jesus, e isso nós podemos ver nos evangelhos, que muita coisa que Jesus fazia, que a forma como que Jesus ensinava no templo, eles achavam que aquela pregação era contrária à palavra, que eles não estavam respeitando o templo, que Jesus, quando nós podemos observar em capítulo 23 de Mateus, quando Jesus faz um discurso muito forte contra os fariseus, nos chamando de hipócritas e tudo. E ele não se considerava hipócrita, ele achava que ele sim, que a visão dele é que estava correta. E quando Jesus vai para ser julgado, quando Jesus é preso e acaba sendo morto, né? Na verdade ninguém matou Jesus, a palavra de Jesus diz que ele que deu a sua vida, né? Ele que deu, porque ele tinha poder para tomar sua vida de volta, né? Está lá no Evangelho de João, ele vai falar sobre isso. E Saulo, né, ali, muitos daqueles fariseus ficaram extremamente felizes com a crucificação de Jesus. Na visão deles, aquilo passou, agora os problemas terminaram, mas a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, e aí, principalmente após o advento do Pentecostes, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, né, e foram ali, ficaram cheios do Espírito Santo e receberam o poder que Jesus havia dito, falando sobre isso, né, para que eles ficassem ali, até que do alto eles fossem revestidos e receber esse poder que viria do alto. E nós vemos que a igreja começa, né, com aquela força toda, e aí os discípulos, né, os apóstolos, Pedro, nós vamos ver muitos outros ali que Deus eram extremamente usados por Deus, né, Filipe e aqueles outros homens que foram servos do Senhor, que foram usados de uma forma grandiosa por Deus, pregando, fazendo milagres. Eles estavam atônitos, que falaram, ele morreu, mas agora esse grupo. E ele via a quantidade de pessoas que estavam aceitando, que estavam se partindo, né, em busca dos apóstolos, do grupo da igreja, né, que estava sendo formada, inclusive alguns até que eram do Sinédrio, alguns que eram, foram seguir, eles estavam atordoados com aquilo. E eles falaram, não, tem que acabar com isso. Então eles queriam prender, matar. E quando a gente olha no capítulo 5, né, no final do capítulo 5 de Atos, quando o Pedro, o João, alguns estavam presos, foram presos lá no final, e quando o sumo sacerdote quis chamá-los para interrogá-los mais uma vez,
eles já haviam sido soltos. Milagrosamente um anjo havia tirado e eles estavam lá no templo, ensinando. E aí foram levados diante do sumo sacerdote, diante do sinédrio ali. E aquela reunião estavam, quando a ousadia de Pedro, que mostrava, os sinais mostrava, falava claramente que eles haviam sido responsáveis pela crucificação de Jesus. E eles, muitos queriam até matá-los, mas Gamaliel depois pediu a palavra, e Gamaliel deu uma palavra para que eles aguardassem, porque para que se não fosse de Deus, aquilo passaria, que eles não precisariam se preocupar. E aquilo fez com que Saulo, que era aluno, seguidor, foi aluno de Gamaliel, mas a partir dali ele tomou a decisão de não seguir os conselhos de Gamaliel. E a gente vê logo no capítulo 7 ali, quando Estevão foi preso, e ali Estevão faz aquela defesa, e ali no final, que ele estava sendo acusado de blasfemar, de falar contra a lei, falar contra o sinédrio, e ele afirma no final que verdadeiramente eles eram os responsáveis pela crucificação de Jesus. Ele mostra quem era Jesus, ele faz uma explanação profunda, desde de Abraão. Ele começa atrás, lá de trás, e vem falando assim. Eles não podiam combater, eles ficavam atordoados, com a sabedoria de Estevão, com a forma que Estevão falava. E no final, além de fazer aquela afirmação contra o sinédrio, Estevão ainda, ao olhar para o céu, diz que estava vendo, antes que vejo o Filho do Homem à direita do Pai. E ali eles falam, aí agora já foi demais. Ali foi onde eles já havia a lei de dizer que a blasfêmia teria que ser punida com apedrejamento. Então a gente fala, levaram Saulo ali, ficou tomando conta das roupas, enquanto as pessoas já apedrejavam ali a Estevão. E ele pediu cartas e foi. Ele fez uma perseguição muito grande em relação aos seguidores de Jesus. Mas havia também um propósito, Deus permitindo que aquilo tudo acontecesse, pois lá em Atos 1:8, Jesus já tinha dito que era para que eles, depois que eles fossem revestidos do poder que viria do alto, que eles seriam revestidos, receberiam poder, para ser testemunha de Jesus em Jerusalém, sim, mas também na Judéia, em Samaria e nos confins do mundo. Mas eles permaneciam em Jerusalém. E ali aquela perseguição fez com que as pessoas se espalhassem. E onde eles foram pregando o Evangelho. Então aqui no subtópico 2, fala das ameaças de Saulo de Tarso. A expressão respirando ameaças e morte, em Atos 9:1, descreve Saulo de maneira figurada como uma fera selvagem que ameaça a sua presa. No texto de Atos 9:21, o perseguidor era visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos às prisões, além de permitir que fossem açoitados. Ele não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. Então, mais uma vez, nós vemos esse comportamento implacável de Saulo em relação aos seguidores de Cristo.
devido, né, ao seu fanatismo, né, devido à sua convicção, né, ao seu extremismo, né, de zelo ali em relação às doutrinas, né, dos seus pais, a doutrina dos judeus. Isso fazia com que ele agisse, né, dessa forma tão violenta. E quando mostra que ele é como uma fera, né, selvagem, então dá para a gente ter uma noção de tamanho, né, da intensidade, né, da fúria, né, com que ele agia contra as pessoas. Diz que ele não poupava ninguém, né, ele não queria saber, né, se eram mulheres, se eram crianças, se eram... não poupava ninguém. Né? Perseguia, açoitava, prendia, fazia aquilo que forçava a pessoa a blasfemar contra o nome de Jesus. Né? Fazia de tudo, né? Sentenciavam a morte. E assim era o comportamento dele. Agora, por que Paulo perseguia, que Saulo, no caso, né? Saulo perseguia os cristãos, né? Esse é o subtópico 3. Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor, inclemente contra os seguidores de Cristo, eram, né, o zelo, né, um zelo destrutivo pela Torá, ou seja, né, esse fanatismo, né, pela Torá, e o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse blasfemo. Né? Então, desde antes da crucificação de Jesus, eles tinham Jesus como um blasfemo, alguém que blasfemasse, né? Para Saulo, o anúncio que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo. Ora, quem fosse suspenso no madeiro, na cruz, de acordo com a lei, estava sob maldição divina, né? O texto que havia citado ainda há pouco, lá de Deuteronômio 21, versículo 23. Por isso, o nosso Senhor, na visão deles, né, não passava de um blasfemo. Essa era a visão de Saulo. Mais tarde, por ocasião da sua conversão, ele descobre que Cristo assumiu a maldição da lei e, por isso, nos livrou dessa maldição. Isso a gente vai encontrar lá em Gálatas, né, no capítulo 3, como a gente lê, no versículo 13, 14, tudo vai ter uma série de informações, inclusive, e depois ele fala sobre o chamado dele. Mais tarde nós vamos poder citar, né, como ele fala de como que ele foi chamado. Ele fala, inclusive, que desde o ventre, apesar de tudo aquilo, ele não tinha consciência, e por mais tarde ele foi entender que desde o ventre da mãe ele já estava separado por Deus, né, para fazer a obra que nós conhecemos, não de Saulo, mas a obra de Paulo, né, de Paulo de Tarso. Então, esse primeiro tópico mostra o Saulo como esse perseguidor implacável. No segundo tópico, né, aqui vai falar sobre a perseguição contra a Igreja de Cristo. Nós vamos encontrar também 3 subtópicos. Contra os seguidores de Jesus, né, é o primeiro subtópico. Depois Saulo de Tarso e Estevão, né, e a intolerância religiosa contra a igreja atual, que nós vamos trazer para os tempos de hoje, que aquilo que acontecia lá atrás com a igreja primitiva, muitas coisas nós podemos observar ainda nos dias de hoje. A igreja vai ser sempre perseguida. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, a igreja será perseguida. Por isso que aqui na verdade prática, se nós formos ver a verdade prática,
piedade prática vai trazer algo bem profundo, vai dizer que a igreja ela é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento. Se ela não fosse divina, por isso que de contrário, já teria acabado ao longo da história. Se ela não fosse divina, ela já teria acabado. Mas Jesus ele mesmo afirma lá em Mateus 16, quando ele fala, a primeira vez quando ele fala da igreja, ele diz que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. A perseguição contra a igreja de Cristo. O primeiro subtópico aqui, contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina. Ao passo que ele respirava ameaça de morte, Atos 9:1, contra os seguidores de Cristo, sua intenção era acabar de vez com a igreja. Ao atacá-la, Saulo atingiu as pessoas que representavam Cristo, dentre as quais um homem arrogante, defensor do nome de Jesus, cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. E ele teve, com certeza, ele ficava impactado com as coisas que Jesus, que Estevão, da forma com que Estevão falava, eles não tinham, e segundo a palavra, se nós formos ver lá no livro de Atos, no capítulo 7, vai dizer que aqueles homens que eram formados lá nas escolas dos fariseus, tudo, eles não tinham como resistir à sabedoria com que Estevão, cheio do Espírito Santo, falava, usava. Eles falavam assim, Estevão nunca havia frequentado nenhuma daquelas escolas, como que ele sabia tanta coisa, como ele tinha tanto argumento. Eles ficavam sem entender nada. E aquele desejo de acabar com a igreja que estava surgindo era justamente porque eles ficavam atordoados com os milagres, com a palavra, com uma pregação, com um discurso, com a sabedoria daqueles homens que para eles eram indoutos, mas que conheciam, tinham uma sabedoria profunda, e eles não conseguiam entender aquilo. E a forma com que aqueles homens estavam cativando a todos por onde eles passavam. Então, cada vez mais aumentava o número de seguidores. Então, eles queriam acabar de uma vez com essa igreja. Você perseguia os seguidores de Cristo. O segundo subtópico vai falar de Saulo de Tarso e Estevão. Diz: se por um lado Saulo era um erudito que chamava a atenção devido à sua cultura judaica, grego-romana e autoridade na Torá, Estevão era o erudito do judaísmo, com uma grande capacidade do Espírito Santo para confrontar ideias contrárias ao ensino de Jesus. O primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história de seu povo e da teologia judaica. Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como clímax da revelação redentora para o mundo, fazia com autoridade. E isso fazia com que eles, por exemplo, Saulo, com todo o seu conhecimento, ele não tinha condições de contradizer as palavras de Estevão. O discurso inflamável de Saulo, e respaldado pelos oponentes, pelos seguidores de Jesus, deparou-se com outro discurso, mas este proveniente da sabedoria do Espírito.
essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos de Cristo. Por isso, com pleno consentimento de Saulo, Atos 8:1, eles o apedrejaram até a morte. Mas se por um lado eles mataram Estevão, por outro, potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. Então, quanto mais eles perseguiam, quanto mais eles matavam, mais as pessoas acreditavam, mais pessoas eram os que passavam a seguir, aceitar, a receber a mensagem que Cristo havia ensinado. Então, não havia meio de parar aquela igreja, não havia como parar aquele movimento, aquilo que estava já seguindo, aquilo que estava diante deles, crescendo de uma forma que eles, avassaladora, para eles. Então, nós vamos para o terceiro subtópico, que vai mostrar uma intolerância religiosa e política contra a igreja. Agora vamos falar da igreja atual. A igreja atual continua a despertar fúria de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o Evangelho proporciona. Nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o Evangelho continuam a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. Nós sabemos que, principalmente naquela região da janela 1040, são vários países, de várias coisas onde praticamente não se pode pregar o Evangelho. Mas a palavra de Deus, de uma forma ou de outra, ela chega até lá. E Deus está fazendo uma obra grande naqueles lugares. Sabemos que muitas pessoas pagam com a própria vida, e a situação realmente é complicada nesses lugares. Isso vem de anos e anos, esse tipo de comportamento. Muitos podem dizer que nós aqui, onde no Brasil, vamos falar da nossa situação aqui no Brasil, será que existe perseguição aqui no Brasil? Sim, não o mesmo tipo de perseguição que nós vamos encontrar em países como a Coreia do Norte, como na China, como na Eritreia, como em vários outros lugares. Aqui a coisa é mais velada. Existem várias formas que eles tentam parar para prejudicar a igreja. Apesar de a gente olhar, a gente vê aqui a gente pode ter a liberdade de andar nas ruas, ver igrejas, em todo quanto é lugar que você passa, você vê igrejas abertas, mas a gente vê cada vez mais as leis que são aprovadas, muitas coisas cada vez mais totalmente contrárias à vontade de Deus, aquilo que a palavra de Deus ensina. O que chamam de politicamente correto é totalmente contrário ao que a palavra de Deus ensina. As liberdades, a destruição da família, foco tudo que a gente, hoje em dia, cada vez mais. Isso não só no Brasil, a gente vê esse movimento aí praticamente no mundo todo, e aqui não é diferente. Então, independente do local onde estivermos, com certeza o crente ele vai sofrer algum tipo de perseguição, ou uma perseguição mais intensa, uma perseguição onde envolva questões físicas, a gente pode inclusive ter que pagar com a própria vida, ou uma perseguição velada que tenta minar, destruir, fazer com que a mensagem, a nossa fé seja abalada, a mensagem seja destruída, tentar fazer com que venha
modificando a palavra, né? Só que a palavra de Deus ela não muda, ela tem que ser a mesma, né? O que é certo, o que é errado, porque o nosso Deus ele não muda. Lá em Malaquias, né, no capítulo 3, verso 6, vai dizer que eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. E a palavra também não vai mudar. Jesus, ele, no Evangelho segundo escreveu João, a palavra diz que ele é o verbo e a palavra. Apocalipse, capítulo 19, verso 3, vai dizer que o nome se chama Palavra de Deus. E lá em Hebreus, no capítulo 13, verso 8, vai dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não tem mudança. Então, tudo isso que tentam fazer para mudar, para destruir, fazer com que, inclusive tem muitas lideranças, né, muitos líderes evangélicos que acham que a Bíblia está ultrapassada, que os tempos mudaram, que os tempos são outros e que ela precisa ser repensada, ela precisa ser atualizada. Isso é um tipo de perseguição que nós vemos de forma velada. Nós vemos aqui na nossa região. Às vezes o inimigo usa pessoas que estão até dentro para tentar fazer coisas para destruir, né, as bases, né, que nós temos da nossa fé. Agora, o nosso último tópico. Quando um sistema se volta contra a igreja, também tem 3 subtópicos. Como era a perseguição contra os primeiros discípulos, né? Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulo, mesmo com mulheres e crianças. Sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Ele mesmo fala sobre isso em Gálatas, no capítulo 1. Saulo entendia que praticar essas barbáries era defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges exatamente nos moldes de que Jesus havia alertado os discípulos. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço para Deus. Está lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 16, verso 2. Essa perseguição, né, nós já citamos aqui as razões que levavam, né, Saulo a agir dessa forma tão intensa, né? Mas Jesus já havia, né, preparado, já estava preparando, né, os seus discípulos com antecedência, porque ele sabia que isso iria acontecer. Perseguição, tortura e método, seu segundo subtópico. Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão. Além de castigá-los fisicamente, ele empregava tortura psicológica para induzi-los a blasfemarem. Está lá, ele fala sobre isso lá no capítulo 26 de Atos, né, versículo 10 e 11. Entretanto, apesar da violência empregada com açoite, prisões, tortura psicológica, apedrejamento e morte, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. Então, por mais que eles tentassem a fé, né, daqueles santos, daqueles irmãos, era tão grande que eles estavam preparados, eles não se preocupavam com passagem, tudo aquilo que eles estavam passando. Muitos, talvez, eu creio que talvez a maioria não negou. Eles não negavam o nome de Jesus. Eles passavam por aquelas situações
mas passavam dando glória a Deus. Talvez a gente possa entender nessa hora que o próprio apóstolo Paulo, depois da sua conversão, quando ele escreve para os Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 5, e no verso 18, ele vai dizer que em tudo dai graça, que essa é a vontade de Deus para todos nós em Cristo Jesus. Então nós temos que ser gratos a Deus por tudo. E aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, mesmo naqueles momentos difíceis, eles glorificavam a Deus, eles não negavam o nome de Jesus. A perseguição aos pentecostais, agora vamos falar em relação, principalmente no início, tempos, dos primórdios da igreja pentecostal, época de Unaving, de Daniel Berg, os fundadores da nossa Assembleia de Deus. No início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. E isso, agora, muitas das vezes, eram de muitos outros cristãos que não aceitavam, não entendiam o movimento pentecostal. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava. Ou seja, agora já não era os nazarenos, como no início eles eram chamados, contra os judeus. Não, agora nós estamos falando de cristão contra cristão, de servo contra servo. O que dizer de Daniel Berg e Gunnar Wingren, os primeiros pastores dos primórdios das Assembleias de Deus do Brasil, e tantos outros irmãos perseguidos nesses rincões brasileiros? Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar-se que a obra pentecostal custou alto preço. E nós sabemos que até hoje tem muitas pessoas que ainda têm muito preconceito em relação ao movimento pentecostal, muita coisa é falada, muita coisa no sentido pejorativo, e é um perigo, as pessoas ficarem brincando com aquilo que eles não conhecem. Pode haver algumas situações onde as coisas às vezes possam acontecer, sejam na carne, sim, às vezes acontece. Às vezes nós mesmos presenciamos situações que a gente sabe que aquilo ali não é algo que venha da parte de Deus. Muitas das vezes é questão humana, a carne, às vezes é empolgação, isso pode acontecer sim. Mas de uma forma geral, o movimento pentecostal é uma obra de Deus, é uma obra do Espírito Santo de Deus, que começou lá com o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre aqueles irmãos no dia de Pentecostes. Então, a promessa não foi para, como alguns tentam afirmar, que o grupo dos sensacionistas que dizem que aquilo foi para aquela época, então que acabou, que hoje em dia não existe mais manifestação de dons espirituais, que manifestação de línguas e tudo que isso não é bíblico. Muitos dizem que isso é heresia, que isso é aquilo, por falta de uma atenção de conhecer, de fazer uma verdadeira exegese na palavra de Deus, e que vai ver que verdadeiramente é que não, a promessa é para agora, não apenas para aquele período do Pentecostes da igreja primitiva, mas é uma promessa para hoje também. Você crê, aquele que crê, que
né, que busca, né, ser cheio do Espírito Santo, ser, né, revestido do poder. Jesus está aí mesmo para batizar, né, para nos encher do Espírito Santo de Deus. Né? A conclusão diz: se a igreja fosse uma mera organização humanitária, já teria acabado. Mas é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo, e por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus para arrebatá-lo. A igreja é de Jesus. Amém? Então, que Deus possa continuar falando no coração de cada um de vocês, de cada um dos irmãos, e que possamos buscar cada vez mais conhecimento das coisas de Deus através do estudo da palavra, do estudo das lições, das escolas bíblicas dominicais, né? Temos sede, aquele desejo de aprender, de chamar o Espírito Santo de Deus, pedir ajuda dele para que nos ensine, né, que aquela palavra que encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 26, seja uma realidade em nossas vidas. Que o Espírito Santo é Ele que nos ensina todas as coisas e faz lembrar de tudo aquilo que Jesus falou. Amém? E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.